Quero ler um texto, antes da gente começar aqui, Filipenses, que na verdade uma carta aí de Paulo que vai participar muito do nosso ano, né? É onde está o nosso tema do ano, olhar para as coisas do alto. Eu vou compartilhar uma meditação com vocês hoje também em Filipenses, mas quero ler um outro texto também em Filipenses, no capítulo 2, eu vou ler na mensagem, daí se você quiser só ouvir, talvez você não consiga acompanhar na outra versão. Diz assim, Filipenses 2, verso 12. O que desejo ressaltar, amigos, é que vocês devem apenas continuar a fazer o que têm feito desde o princípio. Quando eu estava com vocês, havia obediência e responsabilidade. Agora que estou longe, continuem agindo do mesmo modo. Melhor ainda, redobrem os esforços, sejam fortes, vivam a salvação, mantendo a reverência e a sensibilidade para com Deus. Essa força vem de Deus, um poder interior, o trabalho do próprio Deus em vocês, que resultará no prazer dele. Amém? Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, diante do Senhor, para te louvar, para poder, diante do Senhor, colocar o nosso coração em comunhão com os nossos irmãos e dizer o quanto nós amamos o Senhor. Nós estamos aqui e queremos que o nosso louvor alcance o coração do Senhor, se transforme em adoração e chegue como um aroma suave diante do Senhor. Te agradecemos por estarmos aqui e te louvamos nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não o desprezarás. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Você que está com o coração duro, o Senhor disse na palavra dele que aquele que pediu o Espírito Santo, ele não vai negar. E quem é a melhor pessoa para quebrantar o nosso coração, senão o Espírito Santo? Então, basta um passo para pedir ao Senhor o coração quebrantado, para que Ele não despreze. Senão tudo isso que nós fazemos aqui ou fora daqui não vale de nada. Não é esse o sacrifício que Ele quer. Não é o seu dinheiro, não é o seu muito trabalhar, o seu trabalhar fora ou aqui na igreja, os seus dons, o seu pastoreio, a sua boa palavra, não é isso que Ele quer. O seu serviço ao próximo, ao pobre, não é esse o sacrifício que Ele quer. Ele quer o seu coração quebrantado. E se nessa manhã o seu coração ainda está duro, peça ao Senhor para que Ele quebre o seu coração. É algo que Deus colocou no meu coração durante a semana e só queria compartilhar de forma rápida para você saber. Hoje a gente vai fazer muita coisa assim prática e mexer. Você não vai ficar nessas cadeirinhas do jeito que você está agora, né? Você vai sair do seu lugar daqui a pouco, a gente vai
fazer uma dinâmica bem legal. Mas eu queria te fazer algumas perguntas sobre a nossa igreja. Você sabe que a VID ela tem 50% daquilo que é de bruto para missões. Alguém não sabia? Não tinha escutado ainda essa informação? Todo mundo sabia, né? Então, desde janeiro, agora, primeira semana de janeiro, da arrecadação do dia 31, aquela da virada do ano, dali para frente, tudo que entra, metade vai para missões e metade vai para as contas e para a administração da VID. Isso é uma bênção que você não tem noção do tamanho. Eu não conheço outra igreja. Eu conheço igrejas que tiram uma parte, que pagam, que ofertam na vida dos missionários da igreja 13º, como a nossa faz. Conheço outras igrejas que pagam FGTS para missionários. Então, tem várias igrejas que fazem várias coisas, mas eu não conheço uma igreja do tamanho da nossa que tira tanto para missões. Então, isso já é uma bênção sem tamanho. Você pode levantar suas mãos, da glória a Deus, você faz parte disso. Né? Você faz parte disso. A oferta que você entrega aqui, ela vai uma parte para missões. Então, isso já é uma bênção. Né? Mas aí entra outros fatores. Aí é o meu desafio para você nessa manhã, para você orar e buscar de Deus como você pode se engajar mais ainda nisso. Como você pode se tornar parceiro de outros missionários. Não é ajuda, não é aquele negócio assim, eu vou ajudar o missionário, eu vou dar um dinheirinho para o missionário tomar um sorvete. Não é isso. Eu estou te chamando a orar e a buscar do Senhor como se você ser parceiro dele. Deus chama uns para ir para vários lugares, chama outros para ficar. Esse que fica não é menor do que o que vai. Não é menor. Na verdade, os dois caminham juntos. A missões se faz com parcerias, não se faz com esmolas ou com ajudas esporádicas. Você entende a diferença? Quando você fala assim, eu vou ajudar o missionário. Tadinho do missionário, eu preciso ajudar. Agora, quando você fala ao contrário, eu vou ser parceiro do fulano, do missionário que está lá na Índia, ou do missionário que está em Burkina Faso, lá, quando eu vou ser parceiro dele, você está junto com ele lá. Você não está aqui, você está lá com ele. É o que o pastor Alan fala aqui direto, né? E só para título de informação, antes da gente vir aqui à frente, você sabe quantos são os missionários da VID, que a VID é parceira? Quem chuta um número? Assim, os da VID não valem muito, né? Quem trabalha na secretaria não está valendo. Quem chuta um número? Fala aí para mim. Quantos você acha que são? 27. 27. Pouco, tá baixo, é mais. Quanto você acha? 50. Menos um pouco. 40. Vai falando. 45. Não. Fala, pode falar. Não. Não vale, Thiagão. 42 missionários. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Porque isso, nós estamos em 42 lugares fazendo a diferença. Eu estou contando maridos, mulheres e filhos. Não é isso que o pastor Alan sempre fala? Que igual a Micaela e a Lisa lá na Inglaterra, que eram mais missionários às vezes que eles. Pois é, 42. Então, você quer saber quem são? Procura saber. Por que você não vai atrás? Por que você não liga para a Mazinha lá na secretaria e fala, ô Mazinha, me fala quem são os missionários. Você sabia que é essa multidão aí, ué? Que é muita gente. É muita gente. Tem muita gente ali que está indo para a Inglaterra, tem gente que está lá na Suíça, tem gente que está indo para a Espanha. Como é que você pode ser parceiro deles? Você pode ser parceiro deles. Eles estão indo e você pode ir junto. Você pode ir junto. Olha para cima. Olha para cima. Olha para cima. Tá vendo? Olha para trás quem está aqui na frente. Aqui tem só algumas bandeiras, né? Hoje você vai saber o nome de todas as bandeiras aí. Você não sabe, você vai descobrir hoje. Tá bom? Então fique de pé, nós vamos cantar mais uma música, com alegria vem trazer seus dízimos, suas ofertas e louvar a Deus por isso aí. Amém? É o seguinte, eu vou dividir agora esse momento nosso em 2 momentos e eu espero que você ouça Deus falar com você também, como ele falou comigo. Abra sua Bíblia em Filipenses,
capítulo 1. Novamente eu vou ler na mensagem, se você quiser acompanhar, fique à vontade, se quiser só ouvir, fique à vontade também. Filipenses 1, versículos 9, 10 e 11. Antes de ler, Filipenses é uma carta escrita para uma igreja, mas não é uma carta de exortação, é uma carta de incentivo, né? Paulo vem convidando os membros da igreja lá de Filipos para continuar firme, continuar em direção ao alvo, né? No capítulo 3 ele fala, né, aquele texto conhecido nosso, né, que eu continuo em direção ao alvo e assim por diante. Então você pode ler Filipenses depois, é até uma boa meditação para a sua semana, né? Ler Filipenses, são 4 capítulos, então você vai conseguir, se ler um por dia, você quase repete o livro em uma semana. Então é um texto muito gostoso, muito fácil, não é complicado, não precisa de uma grande hermenêutica e exegese. Você pode ler, você vai entender que Deus vai falar com você. Então é um texto que eu te incentivo a meditar e a buscar Deus essa semana. E no texto e o início do texto é exatamente isso. Paulo vem falando, né, o amor dele, o amor que ele tem por aquela igreja. E ele chega no versículo 9, e aqui na minha versão diz assim: assim, esta é a minha oração, que o amor de vocês floresça e transborde, que aprendam a amar como se deve. Vocês precisam usar a cabeça e testar seus sentimentos, para que haja amor sincero e consciente, não sentimentalismo barato. Vivam como alguém que ama, uma existência discreta e exemplar, uma vida da qual Jesus se orgulharia, produtiva em frutos da alma, tornando Cristo atraente para todos e fazendo que todos sintam vontade de louvar a Deus. Amém. A gente teve uma reunião da Jocum, né? Não sei se vocês lembram. O Saulinho pregou naquele dia aqui, acho que foi a última vez que ele pregou, não foi? Foi no último dia que o Saulinho pregou. A gente estava tendo uma reunião, na sexta, sábado e domingo, lá no acampamento, e Deus me deu essa palavra lá. Num dia de manhã a gente parou para meditar, e Deus falou muito forte comigo sobre isso aqui, sobre esse texto, esses 3 versículos. E eu quero compartilhar com vocês um pouco do que ele trouxe para o meu coração, e eu espero que alcance o coração de vocês também. Começando, né, ele vem falando sobre isso, a oração que Paulo faz para que aquela igreja continue, para que ela continue perseverando. E ele diz assim: a minha oração é que o amor de vocês floresça e transborde. Floresça e transborde. Aí imagina então uma flor. Pensa num lírio, né? Uma vez eu comprei um vaso de lírio para a Cris, e ele vinha um monte de botãozinho assim fechado, né? Não sei se você já comprou aí para a esposa, tá? Uma flor muito bonita, né? Então vale a pena. Eu comprei, ele tinha uma aberta e um monte fechado. Eu não sabia que ele ia brotar. Para mim ele era daquele jeito. Eu achei que era a flor e um monte fechadinho. Você pensa que era, faz parte, né? De repente aquele negócio começa a abrir. E dia após dia os botões começavam a abrir. E que flor bonita, né? O que da Cris foi de lírio. Depois a gente vai vendo, né? Essas coisas a gente não repara muito na hora, né? Mas assim, depois na foto você vê que era lírio, ela fala, enfatiza. Então assim, é uma flor muito bonita. E começou a brotar. E aquilo chama muito minha atenção, porque de um botão feio vira uma flor tão bonita, né? E para mim, um pouco do que Paulo está falando aqui é isso: que o amor de vocês floresça. Então quando aquilo lá floresce, transborda, não é? Transborda. Então ele convida que o seu amor seja como esse lírio, que às vezes está fechado, que ele brote e transborde, né? Primeiro ponto, né? Ele fala sobre isso. Ele chama a gente, ele nos convida a aprender a amar como se deve. Como que é o amor que a gente deve amar? Que ele acabou de falar? Transborde. Um copo, quando ele transborda, ele toma conta, né? Ele se espalha, ele alcança tudo que está perto.
Então é que você floresça e esse amor florescido transborde. Fechou. Amar como se deve, assim. Vocês precisam usar a cabeça e testar seus sentimentos para que haja amor sincero e consciente, não sentimentalismo barato. E aí eu peguei essa frase, eu tentei destrinchar ela um pouquinho, e duas coisas me chamaram a atenção. A primeira, pensando nesse amor que precisa florescer e transbordar, ele nos chama a uma racionalidade também. Ele fala, usem a cabeça e testem os seus sentimentos. Amor com interesse não vale. Eu vou fazer porque eu vou ganhar aquilo. Isso não é amor. Amor com interesse não está valendo. O que a gente precisa aqui é um amor que seja sincero. Sincero, consciente e sem sentimentalismo barato. Nossa, eu te amo tanto, meu irmão. Aí vira as costas, né? Aquele até que secar o veneno assim. Não é assim que fala? Não, tem essas brincadeiras, né? Seca que está escorrendo, né? Então, esse tipo de amor não está valendo. O amor que vale é aquele que transborda, que alcança o outro, que faz a diferença por onde passa. Então, ele nos diz, vivam como alguém que ama, uma existência discreta e exemplar. Aí, eu parei nisso e comecei a pensar, como algo que transborda, que chama atenção, né? Não chama atenção? Não chamou minha atenção aquele lírio aquela vez. O negócio era tão discreto, mas de repente transbordou, né? Brotou, ficou aquela coisa linda. Como que uma coisa pode ser discreta e pode ser tão exemplar, como ele fala aqui, uma vida da qual Jesus se orgulharia, produtiva em frutos da alma, tornando Cristo atraente para todos e fazendo que todos sintam vontade de louvar a Deus. Eu comecei a pensar em todas essas expressões que ele usa, e para mim fica uma coisa importante que chama muito a minha atenção, e eu quero que você pense nisso também. A sua existência em Cristo e o seu papel na terra, né, onde você está plantado, não é para para que o seu nome cresça, não é para que o seu nome apareça, não é para que você seja exaltado, né? Isso aí eu acredito que talvez você já está cansado de ouvir, mas eu quero te chamar a pensar nisso de novo hoje e refletir no seu coração, como está o seu coração nessa manhã. A palavra de Deus, ela sempre volta para a nossa reflexão, para que a gente possa esquadrinhar nosso coração e ver se há algum caminho mau. Então, eu quero convidar você a pensar nisso, em como está o seu coração nessa manhã. Como é que você pode então viver essa vida que transborda, que desabrocha, que faz toda a diferença? E eu quero que você pense em como você deve se posicionar, em como podemos ter uma existência discreta, mas que seja exemplar ao mesmo tempo. Para mim não tem outra explicação e outra conclusão senão essa, de que nós estamos aqui não para sermos exaltados, mas para que Jesus seja exaltado. E esse desabrochar, esse florescer que ele nos chama aqui, é para que Cristo se torne atraente a todos. Para mais nada. Não é para que você seja conhecido como o melhor, o que quer que seja que você faça, né? O melhor vendedora, o melhor engenheiro, sei lá. Não é isso. É para que Cristo seja conhecido, para que Cristo seja exaltado, para que Cristo se torne atraente para todos. E fechando essa primeira parte, para mim, quando eu meditei nisso aqui e Deus começou a falar comigo, o lírio veio e foi agora, né? A imagem do lírio, mas no dia da nossa meditação lá embaixo, no acampamento, quando Deus falou comigo a primeira vez, muito forte para mim, sabe o que veio? A imagem do IP. Você conhece o IP, não conhece? Põe para mim, Dudu. Eu acho que IP, não sei, um dos arquivos que eu te mandei. Está um pouco claro, mas lá na UFA tem demais isso aqui. Durante uma época do ano, ele não tem essa folhagem amarela,
mas de repente fica amarelo, sem a gente perceber. Eu não sei se você já parou a perceber quando o lírio floresce, eu nunca parei. Mas assim, quando ele aparece, mas ele chama a atenção? Aliás, ele faz alvoroço? Não. Ele simplesmente aparece, ele simplesmente se torna ali. Ele desabrocha e pronto. Não tem uma pessoa que passa na rua que não vê. Então meu convite para você nessa manhã é para que você busque Deus de certa forma, que você seja parecido com o IP. O IP que desabrocha, que chama a atenção. Mas nesse contexto de Filipenses, não para você, mas para que Cristo se torne atraente. Para que as pessoas olhem para você e não vejam você, vejam quem? Cristo. Para que as pessoas tenham um encontro pessoal com Jesus quando se encontrarem com você. Esse é o meu convite para você, é o que eu quero que você busque, que você ore, que seu coração se dedique para que Cristo se torne atraente através da sua vida. E que você possa ser um grande IP, um grande lírio, que as pessoas olhem e falam, eu tenho que chegar perto, eu preciso ali junto, de tanta beleza, de tanta coisa boa. O bom perfume de Cristo é isso. Eu ficava na minha infância pensando, mas será que eu vou cheirar Jesus, né? Shirley sempre cheira de Jesus, né, Shirley? Mas será que eu vou cheirar, né? Qual será o perfume de Jesus, né? Isso é uma metáfora, não é que você vai ter um cheiro diferente. É que um bom perfume atrai as pessoas, não é? Eu pelo menos gosto. Agora vamos pensar no inverso, né? Uma pessoa que não cheira bem, você não quer estar perto, quer? Não dá. Então, pensa em exalar o bom perfume, em ser uma pessoa atraente. Deixe esses perfumes de Jesus brotarem dos seus poros e você ser atraente para todas as nações, né? Amém? Nisso tudo, o ano passado Deus falou uma coisa comigo que, na verdade, ano passado nós já temos um tempo. Não lembro quando foi. Mas Deus tinha falado uma coisa comigo, deixei passar e aí eu esqueci. Mas nesse final de semana aqui com a Jocum, e na verdade desde os dias que a gente estava em Curitiba, e lá em Curitiba, gente, nós tivemos, eu e a Cris, uma conversa maravilhosa com o líder da Jocum, o fundador da Jocum do Brasil, Jimmy Steyer. Um dia ele vem aqui, eu acho. E foi um tempo assim de transformação do nosso coração, de renovação, com coisas assim que a gente tinha, mas que todas as atividades, todos os projetos, as coisas que a gente está envolvido, às vezes aí as coisas foram adormecendo e tal, mas a conversa trouxe de volta de uma forma muito forte, né? Essa bandeira aqui, se você não conhece, é da Mongólia. Ela vai aparecer ali inteira, não vou desmar os tempos, mas esse negócio aqui desse jeito vai ficar das bandeiras, não vou mexer. Depois você vai ver ela inteira, mas ela tem uma outra parte vermelha aqui. Bandeira da Mongólia é um chamado que Deus deu pra gente. Vocês ouvem muito o pastor Alan falar aqui que a gente vai pro Chile e tudo mais, né? Mas eu já conversei com ele, Deus mudou muita coisa no nosso coração. E o Chile é a nação que a gente tem um amor muito grande, a gente ora, né? A gente tem amigos demais lá, várias pessoas, já fomos lá várias vezes. Então é o lugar que eu sei que Deus tem algo pra gente, ou teve, não sei. Não sei se vamos voltar um dia, isso daí está com Deus. Mas o que a gente tem certeza agora é que Deus quer a gente lá, na Mongólia. Mongólia, para quem não conhece, fica na Ásia. Se você consegue visualizar um pouquinho o mapa mundo na sua cabeça, se o Jota estivesse aqui, eu ia chamar ele aqui na frente. Mas ele não está. Está a Rússia aqui em cima, né? A China está aqui embaixo e a Mongólia está no meio. É o recheio da bolacha. Então tá a Rússia em cima, a China embaixo e a Mongólia no meio. Depois você busca lá no Google, tá? Você vai ver. É longe pra dedéu. E assim, é muito difícil, viu? Chegar, é um lugar assim, que não é fechado ao evangelho, não é perseguição, não tem nada disso. Só que tem um desafio de língua enorme, né?
para começar, não é esse alfabeto grego que a gente conhece. Então, são aqueles. É um monte de letra lá, que eu nem sei como é que chama. Mas então é um alfabeto diferente, uma língua, tem nada a ver com português, nada. Você acha que você começa a pedir alguma coisa? Não. Parece. É outra língua, né? Então tá. Então, porque a gente fica procurando palavras, né, para descrever, mas não tem. É porque é outra língua, pronto, simples assim. Então, e é longe, frio, né? Se vocês viram as fotos do Saulinho, da Diana e do Anthony lá na Suíça, né? É daquele tipo lá, neve, tudo branco, né? E é bom mudar um pouquinho, né, desse calor. Mas é lá que Deus quer a gente. Se Deus quiser, daqui uns 3 anos, a gente está a caminho, quando eu terminar minha faculdade, então orem conosco por isso. E aí, voltando, né? Deus deu para mim uma direção que a gente vai colocar em prática a partir de fevereiro aqui na VID, mas hoje a gente vai fazer um intensivão. Vai ser bem pauleiro assim, o exercício hoje, para a gente aprender o que vai ser feito. Bom, não sei se vai ser exatamente igual, mas a gente vai fazer uma atividade todas as semanas de intercessão missionária. Todo domingo a gente vai ter um momento onde a gente vai parar, nós vamos conhecer uma nação, ouvir uma necessidade ou um motivo de oração e orarmos juntos como igreja por aquele lugar. Todas as semanas nós vamos fazer isso. Já está combinado com o pastor Alain, vai ser junto no momento das ofertas aqui, dos dízimos. Antes da nossa oração, a gente vai ter esse compartilhar. A Vaneide, esposa do Vinícius, tecladista, está comigo nessa. É um projeto que Deus deu para ela o ano passado no PROM, né? E aí eu uni com ela, com isso que Deus tinha falado comigo, ao projeto dela que é de intercessão missionária também. Então, se você tem o desejo, eu sinto que Deus não está me chamando para fora, mas eu quero de alguma forma estar junto com o missionário lá no campo. Oração é um canal potente, forte, que faz toda a diferença. Só para você ter uma ideia, esse Jimmy Steyer, que é o fundador da Jocum, ele conta que ele sabe que ele foi livre de morte, livrado de morte, por causa de oração. Que às vezes ele encontra pessoas que intercedem por ele, mas a pessoa compartilha, eu estava orando por você, tal dia, tal hora, por causa disso que Deus colocou no meu coração, aí ele fala, tal dia, tal hora, estava acontecendo isso comigo. Então a oração faz toda a diferença. Né? Se você já teve um testemunho de um outro missionário, né? Eu não vou lembrar agora os detalhes, mas ele mostra ele preso numa cadeia, né, Gesena? Você sabe dessa, né? Você já passou por uma vida, eu acho. Ele estava preso na Sibéria, eu acho, num lugar muito gelado, e eles tiraram a roupa dele, deixaram só com camiseta e calça, e botaram ele lá para morrer congelado, né? E Deus levantou pessoas num outro lugar do mundo para orar por aquela pessoa, deu o nome da pessoa para aquele grupo de intercessoras, e elas oraram, e no mesmo momento o cara estava sentindo bem, não estava sentindo frio. Ele diz no testemunho que ele sentiu como se alguma coisa o aquecesse. Você acha que é brincadeira a oração, a intercessão missionária? Não é. É potente, faz toda a diferença, é poderosa, ela transforma, ela alcança. Então, a gente vai exercitar isso aqui, né, daqui para frente. E eu te convido, se você quiser, né, entrar nessa com a gente também, vale muito a pena. Eu não vou estar aqui para sempre, Vaneide não vai estar aqui para sempre, então talvez Deus queira te levantar para isso também, para participar disso. Então você pode me procurar, se Deus falar com você, pode procurar a Vaneide. Você vai ser muito bem recebido para esse ministério, né? Aliás, não é um ministério, mas é para algo que você pode fazer. E aí, eu quero que você olhe para cima novamente. Para cima, olhe para as bandeiras. Quantas você sabe o nome? Conta. Olha, pode mexer, pode ficar em pé. Não vale olhar no Google, não vale olhar no celular. Não vale. Você vale agora. Quantas você sabe o nome? Nós temos 22. Nós temos 22. Aí você vai falar, quando você souber quantas, fala o número.
Nós temos 22. Vamos ver quem sabe mais. 17, ó. Tá bom. Alguém sabe mais do que 17? Alguém sabe mais do que 17? Não? Quem sabe 17? Quem falou 17? Tem cá, Zé. Quanto você sabe, Thiagão? 19? Não, é verdade, me ajuda aqui. Vamos ver qual ele sabe, tá? Vou dar o microfone e ele vai falando pra nós. Esse aqui é Canadá. Esse aqui muda muito a questão de... Olha lá, você pode ver que aquela lá é semelhante a essa aqui. Mas esse aqui é a França. Esse aqui é a Arábia Saudita. Chile, Alemanha, Minas Gerais, Brasil, Uberlândia, aquela ali é África do Sul, Noruega, Portugal, Japão, pula lá, depois é China, Israel, e aquela lá deve ser outra. 2 erros. 2 erros. Aquela lá é Burkina Faso, essa aqui é Iraque. Mas valeu, mas foi ótimo. Obrigado, Zé. Lá do canto, lá atrás, ele falou Portugal. É Burkina Faso. E essa aqui na frente é Iraque. Alguém sabe mais alguma das que ele não falou? Itália. Inglaterra. Egito não tem não. Escócia, aquela do X branco lá com azul. Não tem Índia. Do lado da Escócia, qual que é? As duas do lado, não falou nenhuma das duas. Não. Holanda é a última. Aquela que é azul, branco e vermelho. A do lado, que tem aquela parte vermelha em cima com preto, verde e branco. Qual que é? Tem aquela com a bola branca lá, tem árabe lá, ó. Você pode chutar, né? Um monte. Aqueles você pode chutar todos. Os do final. Mas tá bom, beleza, obrigado. Dudu, solta pra mim países. Aliás, não, bandeiras, desculpa. Não, PowerPoint. Eu fiz questão de pôr o nome e a imagem de todas em ordem, pra gente se identificar melhor. Então a primeira é Canadá, ninguém tem dúvida, né? Pode passar. França, do lado. Próxima. Iraque. Próxima. Kurdistão. Para quem não se lembra, o pastor Hassan esteve aqui no ano passado? No outro ano. 2013, né? 2013. Foi aqui que ele veio, não foi? Então, 2013, o pastor Hassan esteve aqui, depois Gesiane foi lá. Então é um país dessa bandeira. Pronto, não é país, na verdade, Gesiane, né? É uma região do Iraque. Tá bom? Então depois você pode trocar uma ideia com o Gesiane que você vai entender melhor. Itália, vai passando na hora. Chile, pode ir. Alemanha, Minas Gerais, Brasil, Uberlândia, Inglaterra, África do Sul, Noruega. Agora voltando lá na Holanda, eu acho. Holanda, Emirados Árabes. Quem está no Emirados Árabes? Dudu, Dubai, não é? Que o pastor Alan sempre fala. Filho da Maria Eugênia. Ali. Não tá. Pode ir, tá. Confundi. Foi mal. Escócia, Afeganistão, Israel, China, Azerbaijão. Próxima, Japão, a última, Burkina Faso. Então você conheceu 22 bandas, assim, as que você não conhecia, né? Mongólia é minha, né, da frente. Eu fui ali, né? É a desenho dela, né? Pelo menos 23 bandeiras, então você está indo embora sabendo, né? Mas eu não vou lembrar, tá, Zé? Mas tenta lembrar, depois tenta estudar, vai atrás. Mas para te ajudar, olha como Deus é bom, a gente vai, o nosso exercício de agora
bem prático, você vai se movimentar e tal, mas antes eu quero te ensinar como vai ser. Na Jocum também, a gente faz um exercício de intercessão que, se nós cremos no que a gente está fazendo, ele funciona. Agora, se só faz por fazer, não funciona. Eles chamam de passos de intercessão. Nós chamamos de passos de intercessão. O que são os passos? A gente estabelece uma sequência e a gente ora algumas coisas específicas. A partir dessas orações específicas, mas sinceras, de coração, nós cremos piamente que Deus fala com a gente. Os jocumeiros de plantão, né, provavelmente já viveram experiências com isso. Talvez você que já tem mais tempo de vídeo, já viveu isso em algum impacto de carnaval, ou então em alguma outra vez que teve alguma atividade que usou isso. Mas o que eu quero, e aí eu quero te ensinar isso, para a gente exercitar isso hoje aqui, por essas nações, por esses países. Em algumas cidades, mas principalmente por países. Países que, às vezes alguns não estão representados aqui, mas eu não sei se você recebeu o e-mail do Leandro, né, que está indo para a África do Norte agora. Ele mandou um e-mail ontem, na parte da tarde, e eu, na hora, eu parei o que eu estava fazendo, como ele pediu, orei. Ele mandou um e-mail falando sobre a realidade do Níger. O Níger está na África, na parte oeste da África, aqui no canto de cada do mapa, e é um país que sofre muito com perseguição. Eles estão expulsando, né, os missionários de lá. A agência missionária do Leandro, que é a WH Brasil, está tirando eles de forma rápida, urgente, para eles não sofrerem, para não serem mortos. Eles estão queimando igrejas, queimando agências missionárias e fazendo um alvoroço lá, contra o cristianismo. Na Nigéria, eu não sei se você viu também, enquanto aconteceram aquele ataque lá na França, né, do Charlie, esse negócio lá, dos cartunistas, né? Eles, enquanto acontecia aquilo lá e o mundo inteiro parou para fazer Jesus e Charlie, né, aquele negócio todo, na Nigéria 2.000 e tantas pessoas foram mortas, mas não teve nenhum tipo de manifestação por conta deles, né? E várias pessoas colocaram isso na internet, no Facebook, né? E a gente está aqui muito bem, graças a Deus, né? Você não sofre perseguição, você não tem problema em dizer que você é crente, você pode postar no Facebook que você ama Jesus, quem ama compartilha, né? Aquelas coisas lá. Você pode fazer o que você quiser de Jesus na rede social, em qualquer lugar. Você pode dançar lá na rua, lá, fazer um evangelismo lá sobre Jesus, que ninguém vai te prender, você não vai sofrer nenhum tipo de perseguição. O máximo que pode acontecer é alguém te fazer uma chacota, te zoar, mas só isso, o máximo. E eles lá estão morrendo por causa de Jesus. Então, o meu convite para você é para a gente orar por isso. Como nós vamos orar? Coloca para mim, obrigado. Os passos da intercessão são: o primeiro passo, põe o primeiro, coração limpo. Como assim? A primeira oração que a gente faz é uma oração pedindo a Deus que nos dê um coração limpo. Simples assim. Perdão pelos nossos pecados. Senhor, nós estamos diante do Senhor, queremos um coração limpo. Então é o momento de você se entregar, colocar diante de Deus as suas fraquezas e pedir por esse coração limpo. O segundo passo, reconhecer que não sabemos orar como convém. O que a Bíblia nos ensina? O Espírito Santo intercede por nós. Então, Senhor, nós não sabemos orar como convém, precisamos do Senhor, precisamos que o Senhor nos escute, precisamos que o Senhor ore por nós, precisamos. Então, reconhecer que não sabemos orar como convém é o segundo passo. Terceiro, calar a voz do inimigo. Em nome de Jesus, calamos a voz do inimigo. A pastora Alana já ensinou isso para a gente. Nós temos autoridade para calar a voz do inimigo. Então, em nome de Jesus, você pode repreender o inimigo e repreender para que ele não fale, para que ele não abra a boca, para que ele saia e não influencie em nada
o que nós vamos fazer hoje. Quarto passo, calar a voz do eu. Ah, mas o eu vai calar. Mas se você manda ele calar a boca, ele tem que calar a boca. E Jesus fala, por cima do seu eu. Então, calar a voz do eu. Quinto passo, pedir direção ao Espírito Santo. Sem a direção dele, nada daqui para trás vale. Tudo se perde. Então, pede direção. Senhor, dirige nosso momento, dirige nossa intercessão, fala com a gente. E o sexto passo, agradecer em fé pelo que ele vai falar. Ele vai falar. Você tem que ouvir. Você tem que abrir o ouvido, deixar ele falar. Então, agradecer em fé pelo que ele vai falar. É simples assim. Não tem segredo. Você precisa crer. Precisa crer. Uma experiência simples que aconteceu na Jocum também. Na época, lá nos anos 80, na época que eles estavam começando ainda, Loren Cunningham, que era o fundador da Jocum do mundo inteiro, eles estavam num momento de oração e uma pessoa, Deus dava uma letra K. Aí vinha a letra K. Aí depois vinha uma outra imagem. Aí vinha um outro negócio. E no final das coisas eles juntavam tudo. E o que acontecia? Deus dava uma direção. Às vezes a gente fica preso. Deus tem que aparecer e tem que vir uma pessoa orar em línguas, eu tenho que interpretar, não sei o que, para Deus falar comigo. Não é assim, sempre. Pode acontecer assim. Mas aqui hoje o nosso exercício é para que nós possamos exercitar mesmo, né? O nosso ouvido, para que a gente adquira cada dia mais sensibilidade para aquilo que Deus quer falar com a gente. Porque Ele quer falar com a gente, Ele quer falar com você, Ele fala com você. Às vezes é a gente que não escuta, a gente que não percebe Ele falando. Então, nessa manhã, a gente vai dividir vários grupinhos, e cada grupinho de 6 pessoas vai fazer esses passos. Dentro do grupo, você vai dividir, cada um vai fazer uma dessas orações. Da forma como Deus colocou no seu coração, seja objetivo. Você não precisa orar pela morte da bezerra nesse momento, você vai orar por aquilo, pelo passo que você foi designado para orar. Então você vai orar especificamente por isso e buscar de Deus: Senhor, por que o Senhor quer que a gente ore? Qual é o motivo da intercessão nessa manhã? E aí Deus vai falar com você. Eu acredito muito nisso. Para te ajudar ainda mais, eu acredito que Deus dá uma direção também, você vai receber um papelzinho. Eu fiz com esses países que nós temos aqui, um papelzinho com a bandeira, o nome do país e alguns dados. E eu vou entregar isso para você também. Tá bom? Então, inicialmente, não leia os dados. Inicialmente, só olhe o país. Tá bom? Veja, o país é Itália, beleza? Então nós vamos orar pela Itália, nós vamos fazer os passos de intercessão pelo que Deus tem para nós pela Itália. Nós vamos buscar de Deus pela Itália. Ok? Aí, última direção. Depois que você fizer tudo, que Deus compartilhar coisas com vocês, terminar os 6 passos, você aguarda um tempo em silêncio, espera. Deixa Deus falar, sem ansiedade, sem pressa. Não precisa de nervosismo nem nada. Deus pode trazer para você uma palavra, pode trazer para você um versículo, Deus pode trazer para você um nome. Leve tudo em consideração. Leve tudo em consideração, tá bom? Anote isso. Se todo mundo tiver aí uma caneta no grupo, por favor, anote no verso, no papelzinho, essas coisas que Deus fala com você. E orem depois que vocês terminarem os passos, fizerem todo o tempo de oração, intercessão, orem pelos passos, pelas direções que Deus trouxer. Deus vai falar coisas com vocês que podem estar acontecendo agora. Então, o momento é de oração e intercessão. Depois que a gente terminar isso tudo, aí a gente volta para cá e aí a gente encerra. Tá bom? Então, vamos lá.
estão precisando. Não só eu, com certeza todo mundo se comunica isso. O país vai ser que a grande maioria vai recuperar, mas isso é questão de tempo. O senhor sabe que o tempo do senhor está, o senhor reverter essa situação. Eu peço que o senhor olhe para eles. Eu sei que o senhor sabe o tempo certo, uma hora para cada um. Mas o senhor está aqui. Direção para que eles mesmos não tenham essa palavra do céu. Possa estar ali participando, Senhor, possa estar ali ajudando o nosso vizinho, como às vezes nós queremos fazer com o nosso vizinho de muro, Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, por essa nação chamada Chile, que o Senhor, através dessa reunião aqui que é a VID, Senhor, que o Senhor nos ajude a alcançar, a estar, a sermos amigos dessa nação, Senhor. Em nome de Jesus que eu agradeço, Pai. Amém, Senhor.
Obrigado porque o Senhor está com a gente aqui nesse momento. E do mesmo jeito que o Senhor está aqui presente, o Senhor está em todas essas nações. Obrigado porque o Senhor é o Deus onipresente que visita cada um destes que padecem pelo Senhor, cada um destes que carecem do Senhor. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor tem levantado pessoas no nosso meio aqui para orar, para interceder. Então, nossas orações, ó Deus, nossa intercessão faça diferença no mundo espiritual, em nome de Jesus. Que as nações sejam abaladas por nossa oração. Que as nações possam sentir o amor do Senhor e o alcançar do Senhor, o toque do Senhor, em nome de Jesus. Levanta entre nós, Deus, cada dia mais intercessores, possamos, ó Deus, nos motivar e orar dia após dia pelas nações, ó Deus, pelos perdidos, por aqueles que precisam. Em nome de Jesus, Deus, muito obrigado. Usa-nos como faróis, como pontes, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Só para fechar, queria só fazer uma nota de rodapé. As informações que vocês pegaram, as estatísticas, eu tirei desse site. É um projeto da Jocum também, internacional, joshuproject.net. Se você entrar lá, você vai ver estatísticas de todas as nações do mundo, outras estatísticas, né? Tem arquivos, é enorme, é infinito o site. Você pode procurar, vai ter coisa lá até... Quando você quiser procurar, vai ter coisa lá nova. E só uma outra nota de rodapé, nos papéis que vocês pegaram, quando você vê aí grupos de pessoas, é a mesma coisa de etnias. Por exemplo, no Brasil, né? No grupo de pessoas do Brasil, são 310. Aí lá, nesse site, ele divide em estrangeiros que estão no Brasil, em cor de pele, região do Brasil. Então, cada grupo de pessoas assim, ele contabiliza. Então, no Brasil, por exemplo, 310, aqui na Holanda, 62 grupos. Então, em cada papelzinho tem um grupo. Tem vários papéis que sobraram, várias nações que não estavam em nenhum grupo. Então, se você desejar, durante a sua semana, orar por algum outro país, você pode vir aqui na frente, eu vou deixar aqui os papeizinhos. Você vem cá, pega mais um, leva para sua casa e ore durante a semana por um outro país. E deixa Deus usar a sua oração, a sua intercessão para alcançar muitas pessoas. Amém? Quinta-feira, então, esperamos vocês lá na VID, Fernando Vilela, às 8 horas. E oração. A gente essa semana não teve. A partir de amanhã, volta ao normal, às 7 horas da manhã lá também. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor. Um beijão no seu coração.